Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras dessa casa. Saudar especialmente aqui o público que ocupa hoje as nossas galerias, tanto o pessoal do transporte complementar, como o pessoal ali do Ibura, Jordão, das URs, todas as pessoas. Vocês são sempre muito bem-vindos a essa casa. Aqui é a casa do povo, e nós ficamos muito felizes quando o povo está aqui conosco. Senhor presidente, os dois requerimentos que agora eu irei discutir, não irei discutir em bloco, porque eu também quero ouvir os meus colegas parlamentares, por isso que eles serão discutidos de forma distintas, porque a gente vai ter mais tempo. Ele tem muita importância para a população das comunidades que aqui eu citei, o R2, Ibura, o R11, Jordão, Ipsep, Ibura, de novo, Imbiribeira. São essas pessoas que, nesse momento, estão sofrendo por conta da retirada de 2 linhas de ônibus, vereador Davi Muniz, Vossa Excelência conhece muito bem disso, linhas opcionais. Os números dessas linhas são as 214 e a 224. Reparem bem, 2.400 pessoas estão amargando o descaso da Grande Recife e das empresas concessionárias que têm obrigação de prestar esse serviço aos moradores que aqui estão representados. Claro, se nós não tivéssemos que cumprir trabalho, horário de trabalho, outras demandas, essa galeria aqui estaria completamente entupida. Mas aqui tem os moradores que estão representando essa população que, nesse momento, sofre com esse descaso. Nesse requerimento, nós fazemos 2 solicitações muito simples e diretas. Que a Grande Recife obrigue ou tome uma atitude com relação à empresa metropolitana, que nesse momento é a empresa que tem que fazer o serviço dessas 2 linhas opcionais. Eu vou historiar para os senhores o porquê que nós chegamos aqui nesse requerimento, porque essa população é de luta, e eles procuraram a Câmara Municipal do Recife, mas eles já fizeram outras ações com relação a isso. Eles já acionaram o Ministério Público, eles já acionaram a Grande Recife, eles já acionaram a empresa, vereador Almir Fernando, responsável por essa linha, e as respostas, elas não dão resposta nenhuma. Elas justificam, tentam fazer um caminho e não chega a lugar nenhum. O fato é que hoje essa população continua sem essas 2 linhas de transporte. Eu ouço, antes de historiar um pouco, o vereador Davi Muniz. Vereadora Ana Lúcia, primeiro lhe parabenizar por trazer esse debate para dentro da casa, junto com o povo do Imbura, do Jordão, da Ibiribeira. Isso é uma realidade que acontece na cidade do Recife. Isso não só nessas comunidades, vereadora, mas em outras. Por exemplo, como a UR7, Jardim Pertópolis, outras comunidades da cidade do Recife, como Bola na Rede, só tem uma ideia, tem uma escola Eduardo Campos, que os alunos e os professores não têm o transporte para chegar até a escola. Um absurdo. Isso é porque os empresários entregam as linhas, porque são deficitárias para eles. A senhora tem uma ideia, cerca de 40 linhas foram entregues da pandemia para cá. Apenas, no máximo, 50% voltou. E esse povo está abandonado. É preciso que essa casa traga esse debate para aqui para dentro, senhor presidente. A gente tem um transporte complementar que a licitação do transporte passa de 200 permissionários. Chega a quase 300. Era preciso abrir e compor com o transporte complementar, que o presidente já pediu à Grande Recife, à CTTU, para que se pudesse fazer a abertura dessas linhas para migrar o transporte complementar, que resolve o problema da cidade do Recife. Mas isso é uma verdade que Vossa Excelência traz. O povo sofre com transporte para ir para o trabalho, para ir para a escola. Ivan Moraes, o transporte complementar é um transporte que, para mim, é o melhor, na minha opinião, o melhor da cidade do Recife. É um transporte que não deixa o cidadão na parada de ônibus. E esse transporte pode, sim, atender as comunidades da cidade do Recife. É preciso querer, é preciso fazer um movimento desta casa para o Executivo, para que se possa resolver os problemas da cidade do Povo do Recife. Parabéns, vereadora. Muito obrigada, vereador Davi Muniz.
O fato é que, com a retirada dessas duas linhas, vereadores e vereadoras, essa população até hoje não tem uma solução de continuidade. Não tem. Eles estão fazendo, sabe o quê? O que antes era suprido com essas duas linhas de ônibus, que aí, vereador, a gente pergunta, 2.400 pessoas de fluxo nessas duas linhas, a gente já conclui aqui que não foi por razão financeira, que a empresa Veracruz, que antes operava, entregou essas duas linhas. Porque se esse fluxo existe e o abaixo-assinado da população prova isso, e prova também com os relatórios que a gente tem aqui, da quantidade de ônibus que atendia, assim como o número de viagens, a gente aqui conclui que, de fato, a Veracruz não tinha mais interesse. Mas a Grande Recife colocou para a empresa metropolitana, que oficialmente está aqui dizendo que é ela que opera, mas não acontece. E sabem o que é que a empresa diz? Nas entrelinhas, não há um documento dizendo que não tem o ônibus adequado para fazer a linha de opcional. Mas isso não é resposta para a população. Porque essa população também negocia que, já que a empresa diz que ainda vai haver uma licitação e que eles têm medo, a empresa diz que tem medo de perder essas duas linhas depois que houver uma licitação e passar para outra empresa, o que é que a gente tem de resposta imediata agora? Essa população diz que pode ser um ônibus com ar-condicionado, com as mesmas prerrogativas do opcional, que é uma tarifa mais cara, e aí as pessoas dizem assim, nessa população que a gente está aqui citando, Ibura, o R1, o R2, o R11, tem pessoas ricas, tem pessoas de posses? Não. Essas pessoas pagam essa tarifa por duas razões. Primeiro, porque elas completam o seu percurso de viagem total do destino em uma única linha, não ficam morrendo dentro das integrações, quem aqui pega transporte público sabe que é isso, perdendo 1 a 2 horas distante das suas famílias, longe do trabalho, quando chega lá, sabe como é que o patrão está? Irado, porque ele não quer justificativa de que o transporte público não chegou. Então, essas pessoas hoje, que antes pagavam 7,70, pagam 8,20, porque tem que pegar duas linhas e ainda tem que gastar 1h40, 1h30. Eu conversei com uma mãe de família que disse que agora ela chega em casa quase 2 horas mais tarde do que ela chegava antes. É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando aqui, vereador Rodrigo Coutinho, sobre mobilidade nessa cidade. Que quando a gente tira duas linhas dessa de opcionais, automaticamente os aplicativos também rodam mais, porque as pessoas precisam pagar mais caro para chegar nos seus trabalhos. A gente vai ter mais carro nas ruas. A gente vai ter mais transporte particular rodando na cidade e o caos se instala com o trânsito, que já não é um dos melhores do país para o transeunte circular. É sobre isso que a gente está falando. Mas eu ouço com atenção o vereador Almir Fernando. Vereadora, vereador Almir. Só um minutinho, vereador Almir. Tem melhor estar mais tempo. Porque ela tem tempo dobrado. Presidente, o senhor pode colocar o tempo do outro requerimento que dizem. O outro requerimento tem o mesmo teor. O mesmo teor porque ele traz a indicação para a Grande Recife. Se não tiver, a gente fala assim mesmo. Vou liberar, vereador, os outros 10 minutos. Muito obrigada, vereador. Obrigado, presidente. Presidente, vereador. E essa empresa ainda está lá? Vou usar aqui um discurso que eu escuto na rádio. E ela ainda está lá? Não deveria estar mais, não, porque o que ela está fazendo com a Ibura, Jordão, Ibiribeira, infelizmente não é um privilégio não, está fazendo com a cidade toda. Recife, infelizmente, está entregas baratas com relação ao transporte coletivo. Se não fosse o sindicato do transporte complementar e da linha alimentadora, a gente estava sofrendo. Ao do Brasil, ao do Maracanã, ali as linhas complementares, a gente sofre. Então, tira essa empresa, grande consórcio, e bota o sindicato para tomar conta do transporte do Recife, para ver se melhora. Melhor, eu tenho certeza, porque o que eles fazem com a gente com relação ao transporte não deixa a desejar em canto nenhum. A gente solicita que possa ampliar, que se possa colocar mais, porque o atendimento é de primeira linha, nota 10. E a gente tem que fazer que isso aconteça. Não o consórcio grande transporte de Recife, por quê? É uma vergonha. Feito o vereador falou aqui, o vereador acertou em cheio, foi na mosca. Tem que dar a linha alimentadora, o transporte complementar para operar aqui na cidade do Recife, para que a gente possa ter um transporte digno, um transporte que atenda a nossa população, porque, infelizmente, o que está acontecendo... Vereador, o senhor que apoia a governadora,
Fala com ela para acabar com esse consórcio de transporte, porque não resolve não. Vamos entregar ao Recife o transporte para que a gente possa voltar a transporte de dignidade. Entrega ao sindicato para resolver o transporte, porque a linha alimentadora ela é complementar, tem atendido. Só, infelizmente, o transporte coletivo da nossa cidade é uma vergonha, não tem atendido nada. Só decepciona e atende muito mal a nossa população. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fernando. Quando a gente luta pelo transporte público, a gente também aqui está falando de mobilidade. O plano da cidade de mobilidade do Recife precisa ser revisto. Para além de tudo isso que eu coloquei aqui com relação a esses 2 requerimentos, essa população de quase 2.400 pessoas hoje não é beneficiado, por exemplo, com a tal da tarifa única, que era um desejo, porque eles têm que pagar 2 passagens, porque essas 2 linhas não estão funcionando. Precisamos sentar na mesa, Grande Recife, com a população, com a empresa metropolitana, com o Conselho de Transporte, que aí eu faço um apelo também, que deveria ser a fala dessa população que está aí. O que é que se discute dentro de um conselho? Eu, lá no Conselho de Educação, a gente discute as pautas da educação, com os vários representantes da educação. E a gente sai de lá com solução de continuidade, com resposta à população. O Conselho de Transporte está onde? Quais são as devolutivas para essa população? Se a metropolitana diz que não tem o veículo rodoviário ideal, qual é a solução de continuidade para os próximos meses? Um veículo que tenha ar-condicionado, que tenha as mesmas prerrogativas, com a tarifa de opcional, mas que só tenha aquele quantitativo de passageiros, no máximo com até 7 pessoas em pé. É isso que essa população está pedindo. Isso não é luxo, isso é direito. Isso não é dizer que é uma briga que não tem sentido. Existem outras linhas com demandas que você não consegue entender certos quantitativos de linhas rodando e operando para uma população bem pequena. O estudo e planejamento de tráfego e de atendimento a linhas da Grande Recife precisa ser revisto. Eu não sei qual é o estudioso que está fazendo essas escalas, essa distribuição, porque não está atendendo a população. Não está ouvindo a população que está aqui nessa casa hoje. O que essas pessoas estão dizendo é que elas precisam acessar o centro da cidade do Recife. Sabe o que é que acontece com isso? A gente aqui, de repente, vai linkar o abandono do centro. Se as pessoas não querem estar no centro, e por mais políticas que se faça com o recentro, com tentativas de trazer o Recife do centro, das pessoas que, como eu, por várias vezes estive no centro para comprar as minhas coisinhas, para trazer os meus filhos para comprar o seu material, hoje não fazem mais. Porque é complicado chegar no centro do Recife com essas dificuldades todas apresentadas com relação ao transporte público. Essa população precisa ter uma resposta. E não é para hoje, é para ontem. A gente precisa de uma resposta da Grande Recife. Eu conto com os vereadores e vereadoras dessa casa, que com certeza votarão pela aprovação desse requerimento. Depois dele aprovado, nós vamos oficiar a Grande Recife, a metropolitana, e vamos nos juntar ao Ministério Público para sentarmos na mesa e darmos resposta a essa população. Não dá mais para 2.400 pessoas, dentre elas eu não preciso destacar que são mulheres, vereadora, que precisam levar seus filhos para fazer, por exemplo, terapias dos seus filhos, que precisam, por exemplo, irem a um centro de acolhimento que estão fazendo atendimento psicológico porque sofreram uma violência doméstica. É um idoso que está indo tomar uma vacina. É essa população. A gente não está falando aqui de quem pode ainda dispor de um carro, não. São trabalhadores e trabalhadoras que, de repente, precisam levar seus filhos para a escola, porque a escola não é tão perto de casa e ele precisa se deslocar com essa criança. É essa população que está desassistida. É por eles que nós estamos falando. Então, eu peço que a Grande Recife, a governadora, o Conselho de Transporte, seja lá quem somos nós. Resposta para essa população. Devolvam as 2 linhas. Existem outras demandas dessa população. Nós iremos trabalhar também. Mas hoje, o microfone dessa tribuna grita e ecoa
por esses bairros, Ibura, Jordão e todas as URs, em Biribeira e Picepe, 2.400 pessoas querem as 2 linhas de volta que operavam para atendê-los aos seus trabalhos, às suas necessidades básicas. Muitíssimo obrigada. Bom dia a todos.